emoções. Este programa que é totalmente dedicado a você, para nós falarmos da consciência, desta capacidade superior que ultrapassa a mente, que ultrapassa o pensador, que ultrapassa a sabedoria, que ultrapassa o conhecimento, porque consciência é a própria expressão completa do conhecimento como um todo, da sabedoria como um todo, exatamente como é, e traduz a realidade e a verdade. Não existe diferença entre consciência, realidade e verdade. Infelizmente, nós vivemos no mundo de inconsciência, no mundo de irrealidades, de fantasias e ilusões, de falsidades e no mundo de mentiras. Esta é a grande realidade. E este programa, ele tem como escopo, tem como objetivo e meta divulgar a consciência, para que cada um, independentemente de religião, filosofia, independentemente de idade, preferências, independentemente de condição social, filosófica ou o que quer que seja, possa realmente buscar a consciência e, através da consciência, transformar totalmente a sua vida. Saber de onde veio, o que é que faz e para onde irá. E também esse programa tem como escopo trazer revelações. O que é revelar? Revelar é mostrar e depois velar novamente. E aquele que entrou dentro da revelação, aquele que captou a revelação, pegou, senão simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. E nós aqui falamos muitas verdades que às vezes batem dentro das pessoas, mas não se fixam. E as pessoas aceitam no momento que ouvem, mas depois esquecem e depois se afastam desta verdade pura, desta prístina verdade que a gente procura passar através das ondas da sua Rádio Mundial de São Paulo. No comando técnico de hoje, nós temos aqui o Donizete, comandando toda a parafernália tecnológica da Rádio Mundial, levando um som para todas as cidades próximas de São Paulo e também aqui na nossa querida capital paulistana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos grandes problemas, para não dizer o problema magno que nós temos de confrontar, que é a própria besta. A besta está comandando todas as atividades, e as atividades que não são da besta, ou seja, atividades crísticas, atividades conscienciais, estão como que atordoadas, perdidas, disseminadas e precisam ser garimpadas por cada um de nós como verdadeiros valores perdidos, para que nós possamos resgatar realmente a consciência, a verdade e a realidade. A besta, ela faz um trabalho atacando todas as emoções. Nós temos 4 emoções primitivas desde que nós vivíamos nas cavernas. Nós temos a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, que são emoções primitivas, emoções ditas raízes, emoções ditas mães. E estas emoções, a raiva, ao oposta dela o medo, a tristeza, ao oposta dela a alegria, elas são duais, ou têm aspectos positivos e aspectos negativos. E o que faz a besta? A besta começa pela tristeza. Ela deixa os acontecimentos tenebrosos, faz com que as conversas sejam ruins, faz com que as notícias sejam ruins, que as pessoas se interessem mais por crimes, por sequestros, por processos assim derivados da ética, da justiça e da moral, como, por exemplo, ataques, desastres, crimes, coisas ruins, e isso então gradativamente vai sujando, vai emporcalhando as nossas emoções, e a gente começa a entrar dentro de uma atmosfera de tristeza. Se nós olharmos as pessoas nos metrôs, nos ônibus, no trânsito, nos relacionamentos, a gente vê uma quantidade de tristeza muito grande, invadindo a aura das pessoas e todas as suas atividades. Então a besta ataca através da tristeza, que é a falsa tristeza.
porque a verdadeira tristeza, ela traz valores dentro do ser humano, como, por exemplo, a tristeza oriunda da perda de um ente querido, da perda de algo de significância para a nossa vida. Mas a tristeza das desgraças alheias, a tristeza de fatos e acontecimentos que nada tem diretamente com a gente, mas que nos atraem, as novelas que mostram tantas tristezas, tantos dissabores, tantas falcatruas, tantas mentiras, tantas intrigas, os programas de televisão que apenas conspurcam a alma humana, principalmente dos jovens, os programas de maior audiência, eles desafiam e provocam uma curiosidade para aquilo que é indevido, para a fofoca, para a intriga, para a conspurcação emocional. Então, os programas também mostrando desastres, os filmes que têm com muitos assassinatos, muitos crimes, muita violência, filmes, por exemplo, de terror, onde na realidade esse terror é mais para provocar angústia e mágoas dentro das pessoas, como Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13. Então veja, o anticristo está sujando todo o aura planetário, está sujando toda a alma das pessoas, e todos nós recebemos essas influências negativas da falsa tristeza. E a verdadeira tristeza que agrega valor, nós nem percebemos que ela existe. Ele também nos ataca através do medo, colocando medo do futuro, medo dos acontecimentos, medo dos cataclismos, medo da própria existência, medo da violência, medo do sequestro, medo dos arrastões, medo das balas perdidas, medo da polícia até, veja só, até medo da polícia, medo dos bandidos, mas medo do futuro, medo do sistema financeiro. Então ele joga medo para todo lado e nós estamos imersos dentro do aspecto negativo do medo. Porque o medo também tem o aspecto positivo como precaução, ele tem aspecto positivo como cautela, como preservação, mas o medo se baseia normalmente em coisas irreais, em coisas que podem ser evitadas. E ele também nos ataca através da alegria, não da verdadeira, porque a alegria é um prêmio de Deus, é uma dádiva de Deus. A alegria enobrece a alma, ela expande o nosso emocional, mas a falsa alegria, através da cachaça, a falsa alegria através dos vícios, a falsa alegria através da deturpação dos valores, do falso sexo, do falso prazer, da volúpia, não é? Da exacerbação dos sentidos, da luxúria, do uso indeterminado do sexo indevido. Então, isto provoca falsas alegrias. E a falsa alegria, quando a gente ri, por exemplo, de alguém que se machuca, de alguém que se dá mal, a gente dá risada. Isso é uma falsa alegria. Pode ver que poucos instantes depois a gente entra no estado de depressão e de tristeza quando a gente usa da falsa alegria. E principalmente a falsa alegria do crack, a falsa alegria da cocaína, das drogas, a falsa alegria da maconha, a falsa alegria das ayahuascas e de tudo mais que existe por aí. Então veja que o anticristo nos ataca pelas emoções mães. Primeiramente pela tristeza, depois pela falsa alegria, pela falsa tristeza, pelo falso medo. E agora ele vai começar a nos atacar pela raiva. Ou seja, a gente entra numa síndrome de tristeza, e a tristeza é uma emoção mãe, como também é o medo, como também a raiva, como também a alegria, mas a tristeza, ela leva à mágoa, ela leva ao ressentimento, ela leva à amargura, à melancolia. E o que são mágoa, ressentimento, amargura, melancolia e todas estas emoções similares? São filhas da tristeza. E tem as netas também. Mas a mãe de todas é a tristeza, e o enfoque do anticristo é na tristeza. Então a humanidade está sombria, a humanidade está triste. Ele nos ataca no medo através das filhas do medo, que são a apatia, o receio, o temor, a preocupação. Então a apatia, receio, temor e preocupação são filhos do medo. E ele vai atacando em cima disso, a gente vai ficando com medo até da própria existência, medo de sair de casa, medo de arriscar nos negócios, medo até de ter dinheiro, medo até de enfrentar a própria vida. Então a gente está terrivelmente bombardeado pela tristeza, pelo medo. E a falsa alegria para nos distrair.
Então, como é que ele usa? Ele usa de um falso contentamento, de um falso entusiasmo, de um falso otimismo, através das falsas alegrias dos programas de televisão, e aí ele vai minando as nossas forças, até que ele atua nos filhos da raiva, que são o rancor, a bravura, a ira, não é? A cólera, para que tudo isso se exploda de uma vez, e aí existem então as revoltas pessoais, as revoltas coletivas, as revoltas sociais, os crimes, as violências, os saques e tudo isso que a gente vê. Então, o anticristo, a besta, é especialista em nos agredir nas 4 emoções primordiais. Na raiva, na oposta dela que é no medo, na tristeza, na oposta dela que é a alegria, e sempre nos seus aspectos negativos. Então ele vai atacando, ele vai minando, ele vai desgastando as nossas emoções pelos seus aspectos negativos. Isso vai levando então a sociedade, a juventude, todos nós a entrarmos no estado de apatia, no estado de passividade, no estado de desinteresse, no estado de distração, no estado de desânimo, faz com que todos percam iniciativa, percam criatividade, não tenham mais inovações e, por outro lado, ele abre as portas das fantasias, das ilusões, das ignorâncias, dos fanatismos, e a gente vai sendo engolido por estas idiotices, por essas cretinices desta besta que está dominando toda a humanidade de uma forma geral. E nós vivemos não na realidade, mas vivemos nas fantasias. Nós não vivemos dentro daqueles processos convencionais, mas dentro de ilusões até indivíduas. Nós não vivemos dentro da consciência, da sabedoria, mas vivemos dentro de uma ignorância. Não vivemos com a própria liberdade de ser, liberdade religiosa, liberdade de pensar, liberdade de viver, mas vivemos dentro de fanatismos, dentro de conchas, como verdadeiras bestinhas comandadas pela besta maior. Então, esta é a grande realidade. Ele ataca as nossas emoções primitivas, e vai provocando tudo isso que aí está. Então, nós vivemos no mundo de fantasias, no mundo de ilusão. É simplesmente abrir um programa de televisão em rede aberta e ver o que passa, não é? Primeiro, são nos horários nobres os programas religiosos, de determinadas seitas, vamos dizer, que nem religião é, oferecendo céus que não existem, milagres, aí abençoando água, executando tudo aquilo, e se eles estão aí diuturnamente, praticamente não saem da televisão, só cedem espaços para determinados momentos, quem que paga isso? O custo é muito grande, são aqueles que estão lá dando seus dízimos para um benefício, que não tem benefício nenhum na realidade, em cima de fantasia, ao invés de procurar as verdadeiras religiões, ao invés de procurar não os falsos profetas, mas os verdadeiros profetas. Os programas de maior audiência são aqueles que mais nos fogem da realidade. Os livros que mais vendem são aqueles livros que mais nos levam ao mundo da fantasia, como esse de Harry Potter, onde o jovem fica horas e horas lendo grossos livros atrás de castelos que não existem, fantasias que não existem, ao invés de se preocupar com a realidade da vida, com a realidade profissional, com a realidade do dinheiro, com a realidade da consciência. Então nós estamos vivendo dentro de uma maia global, generalizada, provocada por essa inteligentíssima potência chamada de besta, ou de anticristo. E aí então, quais são os prejuízos? Os prejuízos estão aí. O que fez o anticristo? Desviou a nossa atenção para os valores. Então, tudo está perdendo valor. A mulher não tem valor, o homem não tem valor, a vida não tem valor, a educação não tem valor. Nunca uma educação foi tão sórdida, tão nojenta, tão asquerosa como a educação que nós temos hoje implantada no querido Brasil. Nunca nós tivemos tanta religião deturpada em conceitos e em princípios como a gente tem agora. Nunca tivemos posicionamentos tão errôneos
como a gente está tendo divulgados pela televisão acerca de coisas totalmente claras, totalmente precisas, como o caso que eu comentei na semana passada do aborto daquela menina de 9 anos, de gêmeos, que ia implodir se não acontecesse esse aborto. Então veja, eu não sou favorável ao aborto, mas existem regras, existem exceções. Nós temos que ver. O mundo inteiro tem exceções. Então nós vivemos dentro de fantasias, dentro de realidades, nós estamos perdendo o valor, a mulher está perdendo o valor, a família está perdendo valor, o trabalho está perdendo valor, o produto está perdendo valor, e tudo está perdendo valor. Até Deus está perdendo valor, até Jesus está perdendo valor. Tanto fazem mau uso do nome dele como verdadeiro marqueteiro, simplesmente para limpar os bolsos de incautos. Então a verdade é essa. A política está perdendo valor. E o que está tendo valor? A desonestidade. O que está tendo valor? A corrupção. O que está tendo valor? A mentira. O que está tendo valor? A conspurcação dos costumes. O que está tendo valor? Tudo que não tem valor. Ou seja, está ocorrendo uma total inversão de valores. Então, aquilo que antigamente era líquido e certo, que não funcionava, que todo mundo tinha consenso de que era errado, hoje não. Hoje passa a ser certo, passa a ser aceito. Então veja, a criatividade humana está apagada. Eu pergunto para você, quais são as novas peças de teatro? Quais são as novas bandas de música? Quais são as novas músicas sertanejas, novas músicas de movimentos que tem, as novas pinturas, os novos movimentos artísticos, as novas composições líricas, quais são os novos livros que trazem consciência, que realmente tem conteúdo e não mentiras e fantasias, como a maioria dos livros publicados? Então a gente está num processo de ostracismo, estão apagando toda a criatividade, o anticristo está apagando toda a criatividade, e nós estamos cozinhados dentro de uma panela da ignorância, do fanatismo, da apatia, do insucesso, do enfraquecimento pessoal e do enfraquecimento social, e aí estamos cozinhando. É como a história do girino. Porque quando a gente pega um monte de girinos, que são aqueles pequenos sapinhos, e coloca dentro de uma panela e vai aquecendo lentamente, os girinos dentro da panela vão se acostumando com a temperatura. E depois chega o momento que todos eles morrem, cozidos. E o que é essa temperatura, aumento da temperatura? É exatamente toda essa atividade do anticristo que está cozinhando todos nós dentro da panela da ignorância, do fanatismo e da ilusão. Agora coloque um girino de fora que pensa, coloque um girino de fora que está aclimatizado numa outra condição, numa outra situação, e não dentro dessa manada louca, dentro dessa panela da ignorância, do fanatismo e da ilusão. Então pega um girino diferente e coloque dentro da panela. A hora que ele sente a temperatura mais alta, a primeira coisa que o girino faz é pular dessa panela, porque ele percebe que tem algo errado lá. Ele não vai entrar nas artimanhas do anticristo. Então o que nós temos que ser? Esse girino fora da panela. Ou seja, nós não podemos entrar dentro dessa maia que aí está, dentro dessa ilusão que está aí, dentro dessas fantasias que aí estão, dentro dessas trocas de valores que aí estão, dentro dessa perda de valores onde tudo não tem valor. Então hoje o automóvel não tem valor, hoje o produto não tem valor. A gente pergunta para as empresas o que ela tem valor. O valor que foi dado é o valor do que ela tem, não do seu patrimônio de funcionários, não do seu patrimônio de tecnologia, não do seu patrimônio de patentes. A gente nem mais ouve falar de patentes, a gente nem ouve mais falar dessas coisas. E o que tem valor? É simplesmente a venda, simplesmente é o dinheiro, simplesmente é o faturamento. Então o anticristo desviou todo mundo dos valores e jogou simplesmente todo mundo em busca da exploração do valor. E um valor que não tem lastro, um valor que não é coberto por significância, porque a coisa ela tem valor em cima da aplicação, em cima da função, em cima daquilo que a gente pode comparar com outros valores.
para ter uma avaliação desse valor. Mas simplesmente a gente começou a entrar na questão mobiliária. E o que é mobiliário? Aquilo que é móvel. Aí são os papéis, são os títulos. Aí os títulos mobiliários que estão provocando essa bolha financeira e que a gente vê que ninguém sabe o tamanho dela. E ela vai explodir, já está vazando. E o poço é tão fundo dessa bolha que os bancos sequer têm ideia de quanto bilhões não são, obviamente, mas de quantos trilhões. E aqueles mais realistas estão chegando às casas do quatrilhões. Realmente é um absurdo. E tudo isso vai gerar perdas mundiais. E o anticristo está provocando tudo isso, levando todo mundo na ilusão do dinheiro, na ilusão da fantasia, na ilusão das drogas, na ilusão da inconsciência, na ilusão do fanatismo religioso, dessas religiões que aí estão, principalmente as eletrônicas, na ilusão das emoções negativas, imergindo cada um no lodo terrível, numa areia movediça que dificilmente a gente vai poder sair. Então, esta é a grande realidade da besta. E a besta está satisfeita, ela está sorridente. E o lado esquerdo de Melquisedeque, que é a própria besta, já está totalmente insuportável. E o lado direito dele realmente está pouco ativado. Então nós temos que sair da besta, nós temos que largar dessas amarras, sair das ilusões, sair das fantasias e parar. Não parar para ficar parado, mas parar para reverter o rumo, parar para ter uma mudança de rumo. Nós temos que dar realmente valor àquilo que tem valor. Valor à família, valor à mulher, valor ao filho, valor à vida. A vida não tem mais valor. Valor à ética, valor à moral, valor à honestidade, valor à palavra, valor à amizade, valor ao otimismo, ao entusiasmo, à alegria, à verdadeira alegria, e valor aos aspectos positivos das emoções. Ou seja, dar valor à raiva, não à raiva negativa que mata, que briga, que faz o arrebenta, quebra, que a gente vê por aí através dos movimentos jovens e adultos. Mas eu falo da verdadeira raiva, daquela raiva que nos impulsiona para o progresso, para sermos vencedores, para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade, que é a raiva positiva. O medo, não esse medo negativo, medo do inferno, que é uma mentira, medo do diabo. O diabo é qualquer coisa que afete. Diabo é opositor do homem. Miséria é diabo, medo é diabo, fome é diabo, doença é diabo, né? Azar é diabo, superstição é diabo, tudo isso é diabo. Nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que ter precaução, nós temos que ter cautela, nós temos que ter reserva. Isso sim são valores positivos do medo. E não esse falso medo que está conspurcando, fazendo com que a síndrome de pânico cada vez fique maior nas famílias e no próprio contexto evolutivo. Nós devemos resgatar a verdadeira tristeza, aquela tristeza de olhar esse mundo e ver que é um lixo, a tristeza de ver esta perda de valor, a tristeza de ver a perda de jovens. Eu estou cansado aqui na Paulista de ver meninas que não são lésbicas, mas estão aí na fantasia do lesbianismo por causa desses movimentos que aí estão. Eu não sou contra o homossexual, respeito o homossexual, respeito a preferência, e o homossexual que é natural, que é verdadeiro, então ele merece a sua escolha, a sua opção, e tudo vale, desde que ele não conspurque valores religiosos, valores familiares, nada disso, assuma a sua homossexualidade com dignidade, né? Aí sim. Mas a gente vê meninas que estão ali, que elas não são homossexuais, não têm desvios hormonais, não têm desvios, é simplesmente uma fantasia. Menininhas de 14, 15 anos se beijando, andando de mão dada aqui na Avenida Paulista, na Rua Augusta, um monte por aí. Então veja, elas não são homossexuais, mas elas são meninas abandonadas. Então onde está o valor da família, onde está o valor da educação, onde está o acompanhamento dos pais? Eu levava a minha filha em qualquer lugar onde ela ia buscá-la, ia levá-la. Eu tinha cautela, eu tinha precaução, eu tinha receio. Mas são positivos, né, o falso medo, né? Então, a gente tem o verdadeiro medo, que esse é bom.
E a verdadeira alegria não são as drogas, não são isso, não é essa libertinagem, não é essa liberdade sexual da Vila Madalena de 20 beijos por noite, esse fica com esse, fica com aquele, essa conspurcação emocional, não é nada disso. A verdadeira alegria, ela é pura, a alegria ela é incipiente, ela emana das nossas entranhas através de reflexos de endorfinas, descargas de endorfinas na corrente sanguínea, dando estados de êxtase, estados de felicidade, estados de contentamento, estados de otimismo, que realmente dão valor à vida e agregam à vida. Não a falsa alegria das drogas, a falsa alegria das bebidas, da conspurcação dos costumes. Então realmente a gente tem que trabalhar as emoções. Por isso que a partir de segunda-feira, toda 4h30 da manhã, nós estamos fazendo uma anatomia das emoções. Então, se você ligar o rádio às 4h30 da manhã no programa Mistérios Revelados, eu vou estar falando sobre a raiva. Depois, vou falar muito, estou falando sobre o medo. Vou falar muito sobre o medo. Depois vou falar da raiva, vou falar muito da tristeza, depois da alegria, para despertar essa consciência nas pessoas. E tudo isso, eu tenho até CDs prontos, por que você não procura ouvir esses CDs? São CDs compactados, CD da raiva é o 235, do medo é o 236, tristeza o 237, alegria o 238. Então realmente é muito importante a gente ter uma postura para enfrentar o anticristo. Então nós temos que ser o girino fora da panela, que quando pula cai fora na mesma hora, porque vê que o ambiente não é aquele. Então agora é o momento de refletir. É o momento de chegar na empresa e falar, bom, quais são os valores da minha empresa? É o produto, são os produtos, são os clientes, são as tecnologias, são as patentes, são os valores da minha empresa que eu cultuo, quais são os valores da minha família, é a minha mulher, é o meu filho, é a minha honestidade, são os princípios assim de respeito, são os princípios assim de atenção, é aquele crescimento que a gente tem que ter em conjunto, é a parceria, não é, no casamento, qual é a verdade dos meus filhos, qual é a verdade, os valores da minha profissão. Então eu não vou ficar me sujando, me conspurcando aí na minha profissão, eu tenho que dar valor ao que tem valor, eu tenho que dar valor à religião, não a isso que a sociedade dá através da televisão, mas ao valor intrínseco da própria religião, da própria filosofia. Eu sou católico. Muitas pessoas falam, mas você é ateu, porque você fala tanto contra o catolicismo. Não, não falo contra. Eu só quero que ele se modernize. Chega de ficar no ostracismo, chega de ficar cheirando mofo, chega de ficar aí com conceitos de 1600 anos. Nós estamos em aquário. Ele tem que mudar, ele tem que atender às necessidades da mulher, e encarar o aborto, não aprovar o aborto, mas pelo menos entender que existem exceções. Entender as preservações sexuais, como por exemplo o uso da camisinha, do anticoncepcional, tudo isso, entender o processo de célula-tronco tecnológico. A igreja tem que se modernizar. Eu sou católico, porque eu sou universal. Todo mundo que é universal e que busca conhecimento universal é católico. Mas eu sou católico, apostólico, romano e universal também. Mas eu tenho o direito de falar. Eu quero que a religião realmente se modernize. Eu quero que o Papa não seja infalível, mas que o Papa seja infalível, mas que cuide dos interesses da humanidade junto com a gente, arregace as mangas, e não fique lá naquele país rico chamado Vaticano, com toda aquela ostentação, e dizendo que é a pobreza que leva ao reino dos céus, que é o medo que leva, que a gente tem que temer a Deus, quando o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. É questão de revigorar novos valores, não é isso? Então é isso que a gente tem que fazer. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. Então vamos aos nossos avisos. Você já pegou aí papel, caneta e lápis? Porque temos avisos assim muito importantes, né? Primeiro vamos falar das nossas atividades na Consciência Cósmica, que eu já vou dar o endereço. Hoje à tarde, o que teremos? Das 15 até as 18 horas, estaremos falando do tarô de Oswald Wirth, da lâmina 17, que é Mercúrio.
E é uma lâmina super importante porque determina os próprios padrões. E como nós estamos próximos de 21 de março, eu vou falar dos padrões que determinam a humanidade após o julgamento que foi feito no dia 21 de março de 1956, determinando os padrões de julgamento do mínimo de bem aceitável que cada um tem que ter e o máximo de mal tolerável que cada um tem que ter também. Então esta lâmina é importante. O tarô de Oswald Wirth é o único que é usado em escola de iniciação, porque ele tem o aval de Papus, o mestre em causa, de Eliphas Levi, que é o patrono do ciclo esotérico da comunhão do pensamento. Ele tem o aval de Piccolo de la Miranda e demais de dezenas de mestres do ocultismo. E a voz, a consciência que se manifesta através do tarô de Oswald Wirth é a própria consciência dos anjos caídos. E é muito interessante porque é a consciência de Vênus. E tudo isso permite entrar em cima do que eu falo, em cima da minha exposição, entrar dentro da lâmina. Você não precisa entender todas as lâminas. Entendendo uma, você já tem o caminho de adentrar no mistério do tarô. Ele é real, ele existe, ele é tridimensional e ele fala tudo aquilo que você perguntar para ele com consciência, com sabedoria e com potencialidade. Então é imperdível, aguardo você hoje à tarde, não deixe de faltar, porque é uma lâmina importantíssima, porque ela dá todo o padrão evolutivo, e a lâmina atual, porque é a lâmina de Maitreya, é a lâmina do ciclo de Aquário, é a lâmina que vai fazer ordem e progresso no Brasil, e que leva tudo à prosperidade e à vitória, e é um ciclo de ouro e de sucesso. Então, lâmina 17 do tarô, Mercúrio, nós vamos falar hoje das 15 às 18 horas na Consciência Cósmica. Depois das 18h30 às 19h30, temos a prática da meditação consciencial. É uma prática que ensinamos, você vai em 4 aulas, e aí o que a gente faz? Dá uma parte teórica sobre a prática, e depois fazemos praticamente a meditação consciencial para elevarmos a consciência do físico para o vital, do vital para o astral, sentidos, sentimentos, emoções e instintos, do astral para o mental, todas as capacidades mentais, e do mental para o espiritual. Isso dá equilíbrio físico, isso faz a conexão entre os nossos corpos e permite adentrar na raiz, no inconsciente, no estado de sono profundo, que é o nosso inconsciente, na medula espinhal, onde estão sedimentados todos os dons, faculdades e potencialidades humanas. Repare e passo, pouco a pouco, na prática da meditação, a gente vai tendo equilíbrio, a gente vai rejuvenescendo, vai se fortalecendo e vai, dentro desse equilíbrio, formando uma conexão com o espiritual. Até que entramos dentro do templo, que é o nosso corpo, e fazemos a Eucaristia dentro de nós mesmos, com o nosso Cristo interno, com o nosso corpo causal, com o nosso eu superior, com a nossa mônada, com o nosso anjo da guarda, pouco importa o nome. E aí então, sai de baixo, porque daí para frente é só sucessos e vitórias. Somente teremos isso. Então, prática da meditação consciencial imperdível. Aguardo você das 18h30 às 19h30 na Consciência Cósmica, não é isso? E à noite, às 19 horas, esta palestra, dando complemento ao que eu falei hoje, nós vamos falar de como vencer a besta e ganhar dons e prosperidade. É uma palestra muito interessante, ela já está todinha estruturada para nós sairmos de vítimas desse engodo, desta ilusão, e desse processo onde nós somos girinos, cozinhados dentro da panela da ignorância, do fanatismo, não é? Das ilusões, para sairmos e vencermos a besta e realmente adquirirmos e ganharmos dons, prosperidades e vitórias. Então, como vencer a besta e ganhar dons, prosperidades e vitórias. Isso é muito importante. Ela é atual e realmente é significante para você. Independentemente do que quer que seja, você deveria ouvir a palestra de hoje, não é isso? Então, são as atividades deste sábado na Consciência Cósmica. E no domingo nós teremos um workshop muito importante também, que é do momento atual, exatamente ligado a todo esse problema financeiro que a gente está enfrentando, é como gerar e preservar valores. Então nós vamos falar do que são os valores, quais são os valores, identificar os valores e todas as ferramentas para preservarmos os nossos valores. Então, como gerar e preservar valores e riquezas.
é o workshop do domingo de manhã, das 9 às 12 horas, no dia 15 de março, né? Domingo próximo. Então, domingo, você que está me ouvindo na madrugada, levante e vai para lá, não é? São das 9 às 12 horas, como gerar e preservar valores e riquezas. São as atividades na consciência cósmica. Na consciência cósmica também, você tem todos os meus CDs, eu tenho mais de 800 temas de CDs, 400 estão editados, 400 estão disponíveis, né? Eu tenho mais de 25 mil programas de rádio compactados que eu vou disponibilizar também dos mais diversos assuntos. Eu tenho centenas de programas de televisão também a serem compactados. Tudo isso eu estou deixando para ser disponibilizado em novo site que eu vou soltar através da internet, logo eu vou divulgar, e a gente vai ter muito acesso sobre tudo isso. Então, onde fica a consciência cósmica? Rua Alberto de Oliveira, número 70. Como é que eu chego lá? Fácil. Metrô Brigadeiro. Aí você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, indo em direção ao Centro Velho, tem Imaculada Conceição, tem o Extra, né? Aí você contorna o Extra e primeira rua esquerda. Pronto, é uma rua sem saída, você chega lá. É o Alberto de Oliveira 70. Telefone 3287-7022. 3287-7022, site www.conscienciacósmica.com.br, não é? Então, são as atividades de hoje à tarde e de amanhã cedo. Estou aguardando você lá, não é? Tá certo? Bom, depois, nós teremos nos próximos domingos também atividades no dia 22 de março, no dia 29 de março, no dia 5 de abril, no dia 12 de abril, trabalhando as emoções básicas e as emoções filhas, netas e derivadas, que é a maneira da gente saber, através das emoções, como se sair bem na vida e levar uma vida gostosa, uma vida deliciosa, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Viver cada minuto como se fosse o último, porque um dia vai ser mesmo. E sempre da melhor maneira possível. Então, sempre aos domingos pela manhã, daqui para frente, atividade na consciência cósmica. Tá bom? Bom, então temos estas atividades na consciência cósmica. Que mais, né? Nós temos também, vamos começar uma atividade junto com um grande amigo que é o Ismael Ramos, que tem o Espaço Vida em Harmonia, na Zona Leste. O pessoal da Zona Leste fala, e aí, professor, você não vem para cá? Então, estou indo. Então, toda quarta à noite e toda quinta à noite, das 19h30 até as 22 horas, eu vou estar, então, no Espaço Vida em Harmonia. E vamos começar as atividades no dia 25 de março. O que teremos lá? Uma palestra. Olha o tema da palestra, porque dia 21 é o Ano Novo, né? É o Ano Novo do calendário real, é o Ano Novo do ciclo de Aquário. Então vamos falar do Ano Novo. Então, dia 25 de março à noite, vamos falar das previsões e profecias para Aquário a partir de 21 de março de 2009. São as profecias do Rei do Mundo, dos mestres e iniciáticas, não é isso? Isso das 20 às 21h30. E na quinta-feira, dia 26 de março, estaremos lá, como otimizar relacionamentos e a si mesmo usando os tipos de temperamentos humanos. É uma palestra que você escangalha, você se esborracha de dar risada. Isso vai acontecer no dia 26. E por que não rir no momento de tanta tristeza e preocupação? Então, 25 de março, 26 de março, no Espaço Vida e Harmonia, anote aí, telefones 2685-0565, ou melhor, 2685-0565. 2685-0565. Que mais que eu tenho de avisos? Eu estou 24 horas em super8tv.com.br. Então você entre lá na internet, www.super8tv.com.br. São 6 anos diuturnamente na internet com programas de televisão. Eu estou falando sobre a maçonaria, defendendo a maçonaria e dizendo que ela também tem que mudar, ela tem que assumir a mudança do homem, a mudança da sociedade. O maçom tem que assumir uma mudança, tem que parar para refletir e realmente mudar os seus valores, para os valores reais dos ritos York, Kadosh, escocês, antigo, aceito, gnóstico, todos os ritos que existem, não é? E dentro dos landmarks também. Então nós temos, eu estou falando da maçonaria, então entre super8tv.com.br, programas de 20 minutos, já está no ar, é só você clicar e entrar, não é? São 3 semanas, cada semana um programa.
falando da maçonaria masculina, mista, o mito completo de Irã Abif, que é o mito da maçonaria. Então clique superotv.com.br, né? E também eu tenho a minha viagem para a Índia, através da Abatur. Então nós sairemos dia 28 de setembro, mas você já precisa começar a fazer inscrição agora, né? Sairemos dia 28 de setembro rumo a Paris, de Paris para Nova Delhi, de Nova Delhi iremos para Leh, bem no norte da Índia, na região sagrada. É uma região maravilhosa, cheia de mistérios, ligada a todo o julgamento da humanidade, o chakra planetário. E depois de Leh, iremos para Srinagar, nos locais onde tem o túmulo de Jesus, onde ele viveu, no Palácio de Urkeme, e ali tem todos os mistérios de Leh e mistérios de Srinagar. Depois nós sairemos de lá, retornaremos para Nova Delhi, depois de Srinagar, que é o chakra do planeta, é o ponto onde nós temos as consciências atuais atuando. Iremos então para Agra, onde tem o Taj Mahal, para Jhansi, para Orsha, para Khajuraho, onde nós temos também lá o Kama Sutra, que é muito bonito, muito interessante. E depois iremos para o Nepal, que é fantástico, a terra de Buda. E depois voltaremos para São Paulo. Anote aí, tome informações, peça folhetos, peça detalhes da viagem, ligue na Abatur, anote o telefone 3258-1100, 3258-1100. E por fim, não é? Eu tenho toda uma atividade para você que tem empresa, você que está nos bancos, você que tem comércio, você que tem as indústrias, você que realmente está sentindo essa perda de valor, está sentindo essa certa apatia entre seus funcionários, essa certa indecisão. Eu tenho todo um trabalho pronto já para fazer palestras, fazer treinamento de mudança comportamental, onde a gente faz uma reflexão geral sobre a situação atual dessa bolha financeira, a gente faz a determinação dos valores que a gente realmente tem que encarar e depois trabalha em valorar a pessoa, valorar o produto, valorar o negócio, valorar o mercado, valorar o cliente, que é aquele que paga todas as contas, e valorar realmente tudo que é valorável, tá certo? Então é muito importante. Como é que você faz? Você mande um e-mail para adequar@uol.com.br, adequar@uol.com.br, como eu falei, ou então o telefone para esta informação, que é o 9648-7022, você fala diretamente comigo para esses cursos, para esses treinamentos, 9648-7022. E os CDs aí da madrugada, a partir de amanhã, que são 235, 236, 237, 238, falando das emoções mães, raízes. Então, você quer saber? Mande um e-mail para mim, para cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com. E se não tiver, pela caixa postal 74951, caixa postal 74951, 74951, CEP 01215-970, 01215-970, São Paulo, SP. E se houve algum problema na caixa postal anterior, que ela não está sendo usada, remeta tudo que você quiser, informações, vocês que já usaram e não tiveram algum problema com a caixa postal antiga, mande para essa caixa postal 74951, CEP 01215-970, São Paulo, SP. E aí são os avisos que eu queria dar. Mas são bastante avisos, mas é importante, porque a gente tem que realmente trabalhar muito rápido, com bastante intensidade, para não ser engolido por essa besta. E o Donizete, aquele que é capaz e que sabe o que faz, já colocou 3016, prefixo paulista, 1766, 1767, 1768, para você ligar. Foi só falar, avermelhou tudo na hora, e temos ouvinte na linha. Alô? Boa tarde. Sim. É uma honra falar com o senhor. A honra é nossa. Professor. Professor, eu pediria ao senhor que fizesse uma dissertação a respeito do malefício que está fazendo a música atual, principalmente a eletrônica, no nosso microcosmos. Ok, então, vamos falar. Um grande abraço, hein? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Bom, a música eletrônica, ela não é exatamente igual à música que nós temos através de um órgão, através de um piano, né?
porque é um efeito direto sobre uma linha, ou sobre o objeto físico, uma repercussão, não é isso? Através das batidas que o piano dá, não é isso? Nas cordas a gente tem os sons, como também um violino, como também um violão. Então é muito diferente, não é? E vou dizer por quê. As músicas atuais, como hip, rap, hop, se a gente ouve, é terrível, né? A gente está ouvindo e está dizendo, vou matar, vou estuprar, vou pegar, vou levar. Parece que são músicas do Esquadrão da Morte, ou do Esquadrão do Mal, ou do crime organizado. É uma coisa terrível. Então isso deturpa valores, deturpa consciência. Então se a gente ouvir a letra das músicas, são músicas assim que agridem realmente. E a música, ela tem que ter 3 agregados, não é isso? Importantíssimos, que é um conselho que eu dou para você não sofrer, para você não apanhar pela música, porque a música, ela é fantástica, mas ela tem que ser entendida. Então a música tem 3 atributos, ela tem o ritmo, ela tem a melodia e ela tem a harmonia. E o ritmo, então, da música, que são essas músicas modernas, que você se referiu, fica tum, 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 tum. Então elas mexem com o corpo. Então a pessoa começa a chacoalhar, é que nem o trevo, essas músicas que mexem com o corpo, música carnavalesca, essas músicas que fazem o corpo gerar. Então é simplesmente ritmo. Então essas músicas afro-brasileiras, essas músicas que aí estão, como hip, rap, hop, essas músicas modernas, essas músicas eletrônicas, elas usam muito ritmo. E o ritmo, então, ele mexe com o corpo. E mexe com o corpo, ele te provoca excitação. E dependendo da vibração e da frequência e desses sons, eles vão te afetar as suas células internas, eles vão te afetar as suas glândulas endócrinas, as suas células cerebrais. Então tem música que ela bate tão forte que chega a doer no peito. A gente não aguenta, eu sou muito sensível, né? Eu não tenho capacidade auditiva afinada em termos assim de preciosidade. Mas eu chego a sentir dor no peito e dor na cabeça quando o ritmo ele é exagerado. Então, essas músicas que tem muito ritmo, elas mexem com o corpo e afetam automaticamente as fisiologias, os órgãos internos sutis e vai afetando o nosso corpo. Quando eu falo afetar o corpo, não é só o corpo físico, é o corpo vital, o corpo astral, que é emocional, né? Sentidos, sentimentos, emoções distintas, e o corpo mental. Mas principalmente o corpo físico, porque mexe com as forças físicas, glândulas físicas, órgãos físicos, e nos afeta em todo o nosso metabolismo corpóreo, né? Em todas as nossas fisiologias. Então a música, ela pode adoecer a pessoa. Ela pode realmente perturbar a pessoa. Ela pode afetar todo o sistema nervoso, todo o sistema simpático, parasimpático, todo o sistema vago, todo o sistema central. Então veja o risco que a gente tem através desses ritmos exagerados. E o pior, a gente vai no interior, eles ligam lá num som tão alto, naquelas caminhonetes, naqueles furgões, que a gente nem consegue ficar na praça. Quantas vezes eu estive lá em cidades do interior, eu fui jantar, e tinha tanto barulho lá, que eu não conseguia nem ficar no ambiente. O meu corpo chacoalhava, meu peito chacoalhava, meu coração doía. E a arritmia provoca arritmias cardíacas, é terrível, né? Então veja, é terrível. Então a música onde predomina o ritmo, através desse batucada, desse som muito forte, e o jovem exagera no volume, não é? Às vezes para carro perto da gente, chacoalha o carro inteiro, fica dum, 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 dum em cima da gente, horrível, né? Então o ritmo mexe com o corpo. Aí vem a melodia. São as músicas assim, que falam dos sentimentos humanos, como as músicas do nosso rei, que é o Roberto Carlos, músicas assim românticas, que trazem valores, falam da nostalgia, falam da tristeza, falam da alegria, não é? Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então mexe com os aspectos comportamentais, não é isso? Esse com os tristes, os melancólicos gostam dessa música, né? Por exemplo, aquela outra, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisa de amor, não é? Então aí são os preguiçosos, são os traumáticos, né? À toa na vida é traumático. Então mexe também com as emoções, etc, né? Aquela outra,
sem lenço, sem documento, vou ver o presidente, né, e etc. Lembro dessas músicas, não é isso? São aquelas músicas dos raivosos, dos coléricos, não é isso? E tem aquela música de alegria, né? Que só fala de alegria, que só fala de felicidade, né? São músicas muito alegres, como os sambas que tem por aí, né? Rasgados, essas músicas românticas, muito alegres também, que despertam otimismo, entusiasmo, não é isso? Então, a gente tem, as músicas mexem com os sentimentos. Então, quando uma música ela está dosada corretamente com melodia, ela mexe com as emoções, ela mexe com os instintos, ela mexe com os sentimentos também. Por isso que a gente tem que escolher músicas gostosas. E o conteúdo da música, não é só ouvir uma música. Ouvir uma música em inglês sem entender nada, eu prefiro ouvir música em português entendendo tudo. Porque o que me interessa também é o conteúdo da música. Não interessa ficar ouvindo uma música, eu nem sei o que estão falando, né? Me interessa saber, mas se ela te der um efeito emocional gostoso, mexer legal com as emoções, tudo bem, não é isso? Mesmo que a gente não entenda. Mas é gostoso entender, né? E sentir a alegria, sentir a nostalgia, sentir a tristeza, sentir a felicidade, não é? Se sentir aqui todo aquele impulso que mexe com as emoções. Então mexe com o colérico, mexe com o oposto dele que é fleumático, mexe com o sanguíneo, mexe com o oposto dele que é o melancólico. Então os temperamentos humanos, através da harmonia, eles vão se fixando as músicas pela própria harmonia, não é? Então o colérico gosta de músicas coléricas que tenha textos assim determinantes, como por exemplo marcha, né? Uma marcha é típica de um colérico, não é isso? Então você pega música, por exemplo, de piano, tocadas em piano, são músicas típicas de um fleumático, né? Gosto de música de piano, então aquelas músicas de Lins, aquelas músicas antigas que a gente tem, não é? De Bach. Aí, mas você pega uma música de Wagner, por exemplo, é uma música de um colérico, que ela te dá um pontapé no traseiro e te joga lá nos céus. Você pega uma música de Beethoven, é o contrário, é de colérico, ela te tira lá do céu e te traz para a terra, não é isso? Então, as músicas estão associadas aos temperamentos e o que caracteriza a música é a melodia. Por isso que nós temos que escolher a música pelo teor, pela quantidade de melodia que ela tem, não é? E a harmonia, ela determina o espiritual, que essas músicas clássicas, como eu falei, Wagner te chuta para o céu, te tira da terra e te leva para o céu. Se você pegar as valquírias, se você pegar os gobelundos, né, e ouvir aquilo é uma apoteose, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Se você pegar, por exemplo, o Requiem de Beethoven, que é uma música difícil de achar, ela é oculta, mas pegar as obras de Beethoven, ele te traz o céu para a terra. Então a música que tem harmonia te leva a Deus, te leva ao espiritual. Deveriam ser as músicas a serem entoadas nos templos, nas igrejas. E as músicas sacras, elas têm essa sabedoria. A Igreja Católica é muito inteligente, ela pratica a música sacra. A música sacra são ricas em harmonia, não é isso? Então o que a gente tem que fazer quanto aos sons, músicas eletrônicas, etc. Né? Música de instrumento natural é muito melhor. Em vez de você ter um teclado, em vez de você ter um som eletrônico, se você tiver música ao vivo, é muito mais interessante. Primeiro que você vai dar emprego ao músico, vai valorizar a música, vai ter relacionamento, você conversa com ele, ele pode melhorar cada vez mais, ele pode aumentar, diminuir, fazer mixagens através do seu instrumental, então é muito mais interessante. Então a música, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter equilíbrio. Equilíbrio do quê? Do ritmo. Então, música que só tem ritmo vai mexer com o corpo e te escangar a saúde. Música que tem só harmonia vai te mexer muito com as emoções. E se as emoções são ruins, ela vai te influir emocionalmente. Se as emoções forem boas, ela vai te ajudar emocionalmente. Música que tem muita harmonia, ela vai te influir, não é isso? Espiritualmente. Se for uma harmonia, não é? Mais para a desarmonia, uma harmonia baixa, ela te materializa. Se for uma harmonia alta, sutilizada, ela te sutiliza. Então é uma questão de encaixar a harmonia. Então esses três atributos, ritmo, depois melodia e harmonia, é o que caracteriza exatamente a música. Isso é muito importante. A gente tem também trabalhos a esse respeito, porque a gente tem uma experiência em termos de iniciação muito ampla, né? Ao longo de de décadas de trabalho. Então, isso é muito interessante. A sua pergunta foi muito proveitosa. Obrigado pela sua participação. Vamos tentar ouvir mais um? Alô? Caiu. Vamos outro. Alô?
Agora o pessoal tem... Vamos tentar captar mais um para ver se dá tempo de responder rapidamente. Alô? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Professor, ontem eu estava ouvindo Quem sobre a pedagogia Waldorf, né? Qual é o seu nome? Luiz. Ah, Luiz, tá. Isso. E eu estava com o pessoal aqui em casa ouvindo ontem, eles não conseguiram falar. Eles gostariam pelo menos de passar uma música pro senhor. Ah, é? Tá bom? Querem Então, passar vamos lá, música? é da escola. Põe aí, então. Vamos lá. É da Waldorf? Nós somos alunas da Escola Waldorf Francisco de Assis. Opa, que gostoso. Vai, Yane. Vamos lá. Peraí. 1, 2, 3 e já. Chandrasekharaya Namo. Chandrasekharaya Namo. Chandragrahaya Namo. Chandragrahaya Namo. Hari Hari Haraya Namo. Hari Hari Haraya Namo. Shiva Shiva Shivaya Namo. Shiva Shiva Shivaya Namo. É o mantra indiano que a gente aprendeu na escola. Bonito, hein? Veja só, a gente falou da besta o programa todo e a gente recebe um prêmio por falar da besta com tanta ousadia, né? Enfrentando a besta. Agora recebemos os anjinhos. De falar um verso pro senhor que a gente aprendeu na escola. Então fala o verso. Tá bom. Eu contemplo o mundo onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras dormem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem, onde já o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim, o divino espírito age dentro dela, assim como atua sobre a luz do sol. Ele paira fora na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. Aqui eu suplico, ó Divino Espírito, que bênção e forças para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro de mim. Lindo demais. Pena que a gente não tem mais tempo. Então eu estava falamos da besta, né, do anticristo, enfrentamos de peito aberto. E a gente recebe o prêmio desses anjos, falando de Rudolf Steiner, que nós comentamos no programa de ontem, né? Que criou a pedagogia Waldorf. Eu também vou ensinar vocês, viu? Vocês crianças, que vocês já falam isso, com certeza, que meus filhos cantavam todas essas músicas que vocês cantaram, né? Mas ele também falava que quando a gente come, antes de comer, a gente tem que falar, olha o alimento, né? Com seriedade, com bastante respeito, e fala, tu que habitas acima das estrelas, faze-nos digno de receber tudo aquilo que a terra nos dá. Com devoção, tudo aquilo que nos dá. Ah, tá vendo só? Transformar-se em luz também. Ó, não precisei nem ensinar, você já sabia. Um grande abraço. Olha, realmente é uma dádiva de Deus, receber essas vozes falando de alguém tão importante que foi o Rudolf Steiner. Pena que estava no final do programa e não deu para falar mais com esses anjinhos, né? E é uma consciência muito grande colocar as crianças para ouvir as verdades cíclicas, porque tudo isso marca, cria valores, e essas crianças, quando ficarem adultas, parabéns a você, papai, que tem esses filhos, e a você, mamãe, também. Parabéns de coração, amo vocês, e vocês fazem a gente ser felizes, me torno feliz de estar aqui falando esses assuntos, tá bom? Vitória da Luz.